Uma placa consultada, um nome parecido ou uma casa confundida podem levar policiais até a pessoa errada em poucos minutos. No lugar do suspeito procurado, motoristas, trabalhadores e famílias tentam explicar que não são o alvo. Quando o erro aparece, a ação pode terminar em humilhação, processo ou na demissão de uma policial. Derrick House voltava para casa em Woodridge, Illinois, Estados Unidos, depois de passar no Costco para comprar o jantar para a esposa e os filhos. Era 19 de janeiro de 2024. Ele dirigia sozinho seu veículo cinza quando várias viaturas o cercaram. Os policiais respondiam a uma ocorrência que a prefeitura descreveu como altamente volátil, envolvendo suspeitos de portar armas, furar pneus e disparar uma arma. Para House, porém, não havia explicação para ter virado alvo daquela abordagem. As câmeras corporais mostram agentes apontando armas para dentro do carro e dando ordens rápidas. Em meio à tensão, House tentava obedecer sem entender o que estava acontecendo. Segundo uma reportagem, um policial chegou a ameaçar atirar se ele fizesse um movimento diferente do ordenado. House foi retirado do veículo e algemado. Só então, enquanto conferiam as informações, os agentes perceberam que havia algo errado. Eles procuravam um Volkswagen Tiguan preto com 2 ocupantes. House dirigia um Volkswagen Atlas cinza e estava sozinho. A placa também não batia com a anotação dos policiais. Um deles reconheceu em voz alta que tinham parado o carro errado. House foi liberado sem responder por nenhum crime. A prefeitura de Woodridge afirmou que os agentes agiram com as informações disponíveis naquele momento e lamentou o sofrimento causado pela abordagem. Em janeiro de 2025, House entrou com uma ação federal contra a prefeitura e 5 policiais. A acusação sustenta que as diferenças de cor, modelo, placa e número de ocupantes já deveriam ter impedido a parada. Seus advogados também afirmaram que, depois daquela noite, ele passou a enfrentar medo, pesadelos e dificuldades na convivência familiar. Em março, as partes foram encaminhadas para uma conferência de acordo. Cornélio Santish Gomes correu assim que viu os policiais se aproximando em Northport, na Flórida. Mais tarde, segundo um relatório policial citado pela imprensa local, ele explicou que achou que os agentes eram da imigração e que seria deportado. Só que os policiais procuravam outra pessoa. A equipe acreditava ter localizado Dylan Mustache, de 18 anos. Procurado em Jacksonville por 2 acusações de agressão agravada e por porte ilegal de arma quando ainda era menor de idade. Gomes fugiu a pé pelas ruas do bairro. A câmera corporal mostra os agentes correndo atrás dele, porque acreditavam que o homem procurado estava diante deles. Para os policiais, era uma ocorrência envolvendo alguém considerado perigoso. Para Gomes, era uma tentativa desesperada de escapar do que imaginava ser uma ação de imigração. Um policial usa uma arma de choque e Gomes cai no asfalto. Logo depois, ele aparece algemado e sentado na rua, enquanto um cão policial se aproxima e os agentes começam a fazer perguntas. Foi nesse momento que perceberam o erro. O homem atingido e preso não era Dylan Mustache. Um dos policiais resumiu a confusão dizendo que Gomes se parecia com o suspeito procurado. Mesmo reconhecendo que tinham abordado a pessoa errada, os agentes perguntaram por que ele havia corrido. A polícia informou que Gomes seria acusado de obstrução por causa da fuga. O verdadeiro alvo da operação foi localizado mais tarde em Jacksonville e preso na sexta-feira. Em 8 de maio de 2022, Cummings deixou o hospital UTMB em Galveston, no Texas, depois de buscar ajuda para problemas de saúde mental. Ele só queria voltar para casa e caminhava pelo estacionamento do hospital. Naquele momento, agentes penitenciários o viram perto da área ligada à prisão. Cummings usava roupas de paciente e carregava uma toalha ou um cobertor. Segundo a versão divulgada pelo sistema prisional do Texas, o comportamento pareceu suspeito e a polícia do hospital foi avisada. Os policiais passaram a tratá-lo como um possível detento fugitivo. Cummings afirmou que tentou explicar mais de uma vez que não era preso. Também disse que não correu porque sabia que fugir poderia reforçar a confusão. Mesmo assim, os agentes continuaram atrás dele. O cão policial avançou e Cummings foi derrubado no asfalto antes de ser algemado. Ele relatou ferimentos no rosto, na orelha e na mão durante a abordagem. A câmera corporal de um policial registrou
mostrou o momento em que a equipe percebeu o erro. Um agente explicou que os penitenciários tinham visto um homem com roupas de hospital e acreditado que havia ocorrido uma fuga. Outro comentário indicava que seria preciso conferir a contagem de detentos. Mas, mesmo depois da identificação equivocada, Cummins foi levado para a cadeia e acusado de tentar evitar a prisão. As acusações foram retiradas mais tarde. Cummins apresentou reclamações contra a polícia do hospital e o sistema prisional do Texas. Seu advogado também afirmou que buscaria responsabilização judicial pelos danos causados durante a abordagem. Timothy Brown só queria comprar uma garrafa de vinho depois do trabalho. Cuidador domiciliar e segurança licenciado, ele entrou numa loja em Cobble Hill, no Brooklyn, por volta das 4 da tarde de 14 de abril de 2026. Dois detetives à paisana se aproximaram e disseram que ele estava preso. Brown contou que não reconheceu os homens, ficou em choque e perguntou o motivo. Segundo a polícia, eles acreditavam que ele correspondia à descrição de alguém ligado a uma operação de venda de entorpecentes realizada mais cedo naquela região, mas Brown não tinha relação com a investigação. Depois, as autoridades concluíram que ele não estava envolvido na operação e não portava nada ilegal. Ainda assim, a abordagem dentro da loja saiu do controle. As câmeras de segurança registraram Brown sendo atingido várias vezes, pressionado contra as prateleiras e levado pelo chão em meio aos cacos das garrafas quebradas. Dias depois, Brown apareceu em uma entrevista coletiva apoiado em uma bengala, com o braço na tipóia, o rosto machucado e um olho roxo. Segundo seus advogados, o corte na perna exigiu cerca de 36 pontos. Ele também relatou dores de cabeça e disse que ainda tinha dificuldade para andar. Inicialmente, Brown respondeu por resistência à prisão e obstrução. A promotoria do Brooklyn retirou as acusações quando o erro de identidade ficou claro. Em 28 de abril, ele e seus advogados apresentaram uma notificação de reivindicação, etapa inicial de um processo contra a cidade de Nova York. O Departamento de Polícia e os agentes envolvidos. O pedido busca $100 milhões. Os dois detetives e o sargento foram colocados em serviço modificado durante a investigação interna. A unidade de narcóticos foi desfeita e o prefeito Zohan Mamdani anunciou uma revisão de 90 dias nas práticas e no treinamento do setor. Uma família de Aparecida de Goiânia acordou antes das 6 da manhã, em 11 de abril de 2024, com policiais civis tentando entrar em casa. A equipe do DEIC levava um mandado de prisão e busca, mas os moradores não entendiam por que eram alvo daquela operação. Segundo a família, eles pediram identificação e quiseram ver o mandado antes de abrir o portão, porque temiam falsos policiais. Os agentes então forçaram a entrada e danificaram o portão. Dentro da casa, havia crianças pequenas que acordaram com a confusão e começaram a chorar. A moradora pegou o celular para registrar tudo e passou a cobrar explicações. Nos papéis apresentados pelos policiais, havia o nome de uma mulher que ninguém naquela residência conhecia. A família insistia que aquele não era o endereço dela. Prisão preventiva para Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Não, vocês bateram na casa errada. Vocês é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Vai entrar numa enrascada grande. Durante a discussão, uma policial chegou a apontar uma arma na direção da moradora que filmava a ação. A mulher também afirmou que foi segurada pelo pescoço e empurrada durante o confronto verbal. A virada veio quando Jennifer Nayara Caetano de Souza, a advogada procurada pela operação, apareceu do lado de fora. Segundo relatos, ela morava na casa da frente ou era vizinha da família abordada. Jennifer se identificou e acabou presa em frente ao imóvel. A Polícia Civil de Goiás negou ter entrado na casa errada. Em nota, a corporação afirmou que o mandado foi cumprido no endereço que constava na ordem judicial e que havia uma ligação entre Jennifer e aquela residência. Também disse que os moradores teriam se recusado a abrir o portão. Os vídeos circularam nas redes sociais e deram repercussão nacional ao caso. A corporação informou que possíveis excessos cometidos durante a operação seriam apurados pela Superintendência de Correições e Disciplina.
Cohen, um adolescente negro de 15 anos, ajudava a mãe de Armani Roman, que havia saído de casa, a procurá-lo em um condomínio de Melbourne, na Flórida. Mas, em vez de ser tratado como alguém que conhecia o caso, foi confundido com o próprio jovem procurado. Era 24 de junho de 2026. A polícia procurava Armani Roman, de 16 anos, depois que a mãe pediu uma avaliação de saúde mental para ele. Quando os agentes viram Cohen correndo pelo pátio e atravessando a rua, começaram a persegui-lo. Segundo o relato de um policial, Cohen ignorou ordens, resistiu às algemas e levou a mão à cintura. Os agentes disseram ter temido que ele tentasse pegar uma arma, mas as imagens das câmeras corporais mostram o adolescente de joelhos, com as mãos levantadas, dizendo que não estava correndo nem resistindo. Cohen foi levado ao chão, imobilizado e algemado. Durante a abordagem, disse que seu braço estava machucado. O registro policial aponta inchaço no cotovelo direito e os socorristas consideraram uma possível luxação. O erro apareceu poucos instantes depois. Um policial perguntou se ele era Armani. Cohen respondeu que não. Às 7h56, o despacho registrou que havia alguém sob custódia. 1 minuto depois veio a anotação: "Este não é Armani". Os documentos descreviam Armani como branco e hispânico, enquanto Cohen era negro. Não está claro qual descrição tinha sido repassada aos agentes antes da perseguição. Assim que confirmaram a identidade, retiraram as algemas de Cohen. Armani foi encontrado pouco tempo depois. 15 dias após a abordagem, o policial William Markel pediu demissão, alegando buscar novas oportunidades profissionais. A carta não citava Cohen nem o caso. A polícia confirmou a saída, mas não respondeu se a renúncia tinha relação com a abordagem. A revisão administrativa sobre o uso da força continuava em andamento. A história mostrada no vídeo começa com um motorista de caminhão de mudança tentando entender por que tinha sido parado numa estrada do Texas. O veículo alugado estava perto de uma área sinalizada por cones e uma policial ordenava repetidamente que ele desse marcha a ré. O homem não parecia disposto a obedecer sem explicação. Com o celular na mão, ele questionava a ordem e tentava registrar toda a conversa. A policial, por outro lado, sustentava que ele estava atrapalhando o trânsito e que precisava seguir as instruções. A discussão cresceu ali mesmo, no acostamento. Enquanto o motorista insistia que não tinha cometido nenhuma infração, a agente passou a tratar a recusa como resistência. Ele pediu a presença de um supervisor, mas a situação já tinha saído do controle. Nas imagens, a policial segura os braços do motorista e coloca algemas nele ao lado do caminhão. Já detido, ele continua protestando, dizendo que não havia feito nada errado e exigindo que alguém acima dela fosse chamado. Dentro da viatura, a discussão não acabou. O homem questionava a prisão e repetia que não poderia ser levado sem um mandado. A policial continuava preenchendo relatórios e defendendo a própria decisão. Só que a abordagem passou por uma investigação interna. O vídeo apresenta documentos da corporação avaliando a conduta da agente e apontando violações das diretrizes policiais. A análise considerou que a prisão não deveria ter acontecido daquela forma. A consequência foi direta: a policial foi demitida. O homem que ela tratou como alguém que atrapalhava uma ocorrência acabou no centro de uma apuração sobre a própria conduta dela. Em julho de 2024, Darnell McLeod trabalhava no restaurante Fremont Coney Island, em Fremont, Ohio, quando policiais entraram procurando outro homem. O alvo era Darnell Smith, que tinha um mandado de prisão por 2 acusações de tráfico em 1º grau. Como os dois se chamavam Darnell, os agentes concluíram que McLeod era o procurado. Um policial disse que havia um mandado contra ele, passou por trás do balcão e o algemou diante dos clientes. McLeod perguntava por que estava sendo preso e pedia para ver o mandado, mas ouviu que receberia as informações na cadeia. O empresário afirmou que os policiais não perguntaram seu sobrenome, não pediram documento nem confirmaram sua identidade antes de levá-lo. Para ele, a situação foi ainda mais humilhante porque os clientes viram a cena e ouviram que ele estaria ligado ao tráfico. I got some bad news for you. You have a warrant for your arrest.
drug trafficking. O erro só veio à tona na cadeia quando uma funcionária chamou o detido de Sr. Smith. MacLeod respondeu que aquele não era seu nome. Foi então que o policial conferiu a data de nascimento e o número do seguro social. Ele havia prendido Darnell MacLeod, não Darnell Smith. MacLeod não chegou a ser formalmente fichado e foi liberado cerca de 25 minutos depois. O policial ofereceu uma carona de volta ao restaurante, mas ele recusou e disse que preferia caminhar. As autoridades pediram desculpas, mas MacLeod afirmou que alguém precisava ser responsabilizado. A investigação interna classificou a conduta do policial Chevy Farmer como ineficiência por não confirmar a identidade do homem preso. Ele recebeu suspensão de 3 dias sem pagamento e foi obrigado a fazer treinamento adicional sobre cumprimento de mandados. Tyreek Hill estava a um quarteirão do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, quando foi parado a caminho de um jogo do Miami Dolphins. Era 8 de setembro de 2024, e ele enfrentaria o Jacksonville Jaguars poucas horas depois. Segundo a polícia, Hill dirigia de forma imprudente e em alta velocidade. Ele recebeu autuações por condução imprudente e por não usar o cinto de segurança. Nas imagens, Hill entrega a carteira de motorista, mas reclama que um policial bateu na janela da McLaren. Em seguida, fecha o vidro e não sai imediatamente quando recebe a ordem. A conversa escalou em segundos. Os agentes cercam o carro esportivo e Hill repete que havia passado por uma cirurgia no joelho. Até ali, a ocorrência parecia ser apenas uma abordagem a um motorista que não obedecia às ordens. Os policiais ainda não tinham percebido que ele era uma das estrelas do time que jogaria naquele estádio. Get out of the car right now. We're not playing this game. Get out. 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 A porta da McLaren é aberta. Hill é retirado do carro, colocado no chão e algemado. Quando colegas e integrantes da segurança do Dolphins chegam, um policial pergunta quem ele é. A resposta vem de quem estava ao redor. Era Tyreek Hill. O jogador Calais Campbell parou para tentar acalmar a situação e também foi algemado temporariamente. John Smith foi orientado a sair da área e recebeu uma autuação depois de demorar a deixar o local. Hill foi liberado ali mesmo e conseguiu jogar. O Dolphins venceu por 20-17 e ele terminou a partida com 7 recepções, 130 jardas e um touchdown de 80 jardas. Na comemoração, fez um gesto de algemas. Em novembro, as autuações contra Hill foram arquivadas porque os policiais não compareceram à audiência. A polícia de Miami-Dade abriu uma investigação interna e um dos agentes foi colocado em função administrativa durante a apuração. O caso de Mr. Watkins chegou ao tribunal como mais uma acusação de evasão de detenção. Pela versão apresentada na audiência, ele poderia enfrentar até 1 ano de prisão e uma multa de $4.000. Tudo começou quando policiais consultaram a placa de um veículo e receberam a informação de que ele era roubado. Quando os agentes chegaram, Watkins estava do lado de fora do carro. Mesmo assim, um policial mandou que ele colocasse as mãos para trás. No relato lido ao juiz, o agente afirmou que Watkins começou a se afastar, ignorou as ordens e puxou o braço quando tentaram segurá-lo. A versão policial dizia ainda que ele continuou andando por cerca de 100 jardas e só parou quando outra unidade chegou. Mas o juiz percebeu uma falha difícil de ignorar no relato. Watkins estava fora do veículo e naquela apresentação não havia explicação clara de que ele tivesse dirigido o carro ou sequer estado dentro dele. Ainda assim, ele estava sendo tratado como suspeito. Depois de questionar o relato, o juiz decidiu que não havia causa provável para manter o caso. Na prática, as acusações contra Watkins foram descartadas naquele momento. Antes de encerrar, o juiz aconselhou Watkins a não transformar situações como aquela numa disputa pessoal com policiais, porque esse tipo de confronto quase sempre termina contra quem está do outro lado. Em seguida, pediu que ele se sentasse enquanto concluía os procedimentos da audiência. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.